Dr. Joe Dispenza. É um autor, orador e investigador americano conhecido pela sua ligação entre ciência e espiritualidade, que ensina as pessoas a usar o poder da mente e da meditação para transformar as suas vidas e alcançar a cura e o bem-estar. Autor dos livros Você é o Placebo e Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Vejamos o seu pensar, que eu acredito muito. Você e o universo. Eu demorei para aceitar, mas existe uma afirmação que, repetida com energia certa, literalmente muda tudo. E não é filosofia, não é um pensamento positivo barato, é ciência aplicada à criação da realidade. Quando descobri isso, percebi que havia passado anos trancado numa prisão invisível, acreditando que eu precisava de tempo, de esforço, de luta, e tudo que eu precisava era repetir, mas repetir com presença, repetir com verdade, repetir com o tipo de intensidade que faz o universo parar para te escutar. As pessoas acham que manifestar leva tempo. Acham que a vida só muda depois de meses ou anos. E eu estou aqui para te dizer que não. Isso pode acontecer em 2 dias. Eu vivi isso. Eu vi isso acontecer centenas de vezes. O problema é que ninguém consegue sustentar a vibração certa o tempo suficiente, porque a maioria repete no piloto automático, esperando que as palavras façam milagres, mas não são as palavras e o estado de ser por trás delas é isso que muda tudo. Eu precisei quebrar todas as minhas crenças sobre o esforço, sobre o merecimento. Eu precisei me despir da pressa, da dúvida, da necessidade de entender tudo. E quando eu fiz isso, quando eu mergulhei no agora, com todo o meu ser, eu vi o impossível acontecer. Não porque eu fui especial, mas porque eu finalmente aprendi como o campo quântico responde, e ele responde rápido, quando você sabe como, quando você sente como. Muita gente desiste antes de chegar nesse ponto, porque parece simples, simples demais, parece bom demais, mas o que é simples muitas vezes é o que mais assusta, porque exige entrega, exige presença, e viver no agora é um desafio para quem foi treinado a sobreviver no passado e a se preocupar com o futuro. Mas quando você aprende a viver aqui, agora inteiro, você ativa uma velocidade que a mente não consegue explicar. Este é o caminho que transformou minha vida, e talvez seja por isso que quando as pessoas me perguntam quanto tempo demora para manifestar, eu sorrio, porque eu sei que pode acontecer em 2 dias, se você estiver inteiro, se você estiver presente, se você repetir com o coração. Porque o universo escuta e ele sempre escuta. É curioso como durante anos eu repeti as mesmas histórias sobre mim mesmo, sem perceber que estava assinando contratos invisíveis com o meu futuro.
Eu me dizia que era difícil, que era impossível, que as coisas não eram para mim. É claro, o universo obediente entregava exatamente isso. O cérebro não sabe entre o que é real e o que é imaginado. E foi quando entende isso que quando começou a mudar. O cérebro é uma máquina de repetição. Ele ama aquilo que já conhece, mesmo que esse conhecido te, te mantenha preso. Quando eu comecei a substituir as minhas frases limitantes para afirmações poderosas, no início parecia mentira. Eu dizia: eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou amado. E o meu corpo me respondia com um cinismo quase automático: mentira, você não é nada disso. Mas eu insisti, porque em algum lugar eu sentia que a repetição era a chave, e quanto mais eu repetia, algo sutil começava a acontecer. Meu cérebro, que antes resistia, começou a escutar, começou a criar novas conexões, novos caminhos. Eu estava ensinando meu cérebro a experimentar uma nova realidade, mesmo que no início tudo fosse apenas palavras. Era como se cada repetição eu fosse esculpindo um novo eu. E quanto mais eu fazia, mais aquilo tornava natural. Como escovar os dentes, como respirar, como existir. Eu lembro que no começo eu precisava me esforçar para acreditar. Era como empurrar uma pedra morro acima. Mas com o tempo, a pedra começou a rolar sozinha. O cérebro adorava economizar energia. Ele transformava o que é repetido em automático. E, e foi aí que percebi que a afirmação não é mágica. Ela é neurociência. Ela é biologia aplicada. O cérebro começa a acostumar tanto com uma ideia que para de resistir. Quando ele para de resistir, o universo começa a cooperar. As pessoas acham que a afirmação precisa ser perfeita, precisa ser a frase certa, como se houvesse uma senha secreta. Mas não é sobre a frase, é sobre a energia que você imprime quando se a diz. Eu já vi pessoas manifestarem coisas grandiosas repetindo palavras simples, como eu consigo. A mágica acontece quando a afirmação deixa de ser um texto decorado e passa a ser um estado de ser. Quando você sente de verdade o que está dizendo, e é aí que a transformação começa. Eu comecei a observar algo interessante. Quanto mais eu praticava, menos eu precisava me convencer. Eu dizia: eu sou abundante, e já não parecia uma mentira. Meu corpo me respondia com um calor, uma vibração, uma sensação que aquilo era real. Eu comecei a me mover como alguém abundante, a pensar como alguém abundante, e o mundo ao meu redor, quase como um espelho obediente, começou a tratar como alguém abundante. Não era coincidência, era sintonia. O ponto crucial foi entender que o cérebro não cria sozinho, ele precisa de emoção. Sem a emoção, a afirmação é apenas som. Eu precisei emocionar com o que eu dizia, a chorar enquanto repetia, a arrepiar enquanto afirmava, porque a emoção dá ordem ao campo quântico. O cérebro é o operário, mas o coração é o mestre da obra. Foi quando o meu coração começou a acreditar
tudo, tudo começou a se mover com uma velocidade assustadora. Eu aprendi que o cérebro aprende pela repetição, mas o universo responde pela vibração. Você pode repetir 1000 vezes algo que você não sente, e o universo vai continuar te ignorando. Mas se você sente profundamente, mesmo que repita pouco, o universo te escuta, como se fosse um grito no silêncio. Eu comecei a repetir, sim, mas comecei a repetir com intensidade. Eu comecei a viver aquilo enquanto dizia, e foi assim que o jogo virou. O que ninguém me contou é que no início a afirmação parece inútil, parece um jogo de faz de conta. E é exatamente aí que a maioria desiste, porque acha que não está funcionando. Eu insisti e de repente, um dia, sem aviso, eu senti que não estava mais falando algo externo. Eu era aquilo, eu era a afirmação. E neste dia eu percebi que tinha reprogramado o meu cérebro. E curiosamente, nesse dia as coisas começaram a acontecer, mas foi só o começo. É engraçado porque as pessoas falam, repita, 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 mas ninguém fala que para repetir de verdade, você precisa começar a se apaixonar por essa nova identidade. Eu me apaixonei pela ideia de ser alguém diferente e foi isso que sustentou a prática, mesmo quando parecia que nada estava mudando. A repetição, quando é feita com amor e presença, não é uma obrigação, é um reencontro com quem você sempre foi. E nesse ponto que tudo começa a mudar, porque a repetição vai além das palavras. Ela começa a mudar os pensamentos, as atitudes, as escolhas. E aí, sem perceber, você se transforma e o universo não tem escolha, a não ser te responder, mas isso é só o primeiro passo. Quando eu comecei a mergulhar mais fundo no estudo do campo quântico, percebi que tudo o que eu pensava e sentia, simplesmente dentro de mim, cada pensamento emitia frequência, cada emoção desenhava assinatura invisível no campo que conecta tudo. E a repetição era o que gravava essa assinatura com força suficiente para ser notada. Era como se cada vez que eu repetia, eu estivesse assinado um documento ao universo. Eu me dei conta de que as minhas velhas repetições também estavam criando uma assinatura, só que era uma assinatura de escassez, de medo, de dúvida, e o campo quântico, que não tem preferências, apenas refletia o que eu estava assinando. Quando eu troquei as frases que me limitavam por afirmações de expansão, eu precisei criar um novo ritmo, uma nova vibração. E no começo, o novo ainda era muito fraco, mas eu persisti. Eu estava redesenhando a minha identidade energética. O campo quântico responde à constância. Não adianta ser intenso por um dia e depois voltar ao velho eu. O universo leu que você repete, não o que você tenta de vez em quando. Quando entendi isso, comecei a tratar a repetição como um ritual sagrado. Eu repetia de manhã, à tarde, à noite. Eu repetia enquanto caminhava, enquanto dirigia, enquanto respirava. E quanto mais eu fazia, mais sentia que a minha vibração
estava mudando de endereço. Eu estava me deslocando. O interessante é que comecei a sentir que o campo respondia de forma diferente a cada repetição. Era como se, a princípio, fosse um eco distante e depois fosse um chamado direto. Eu estava sintonizando uma frequência específica. É como girar o botão de um rádio antigo até encontrar o canal perfeito. E quando encontrava, tudo parecia fluir. As pessoas certas apareciam, as oportunidades surgiam, as respostas chegavam, mas isso não acontecia por sorte. Era repetição gravando minha nova assinatura. É impressionante como o cérebro tenta sabotar o processo. Ele diz: isto é só falar, não vai mudar nada. Eu precisei calar esse sabotador. Com constância, eu dizia as afirmações mesmo quando não acreditava nelas, porque no fundo eu sabia que era questão de volume, como uma gota que cai na pedra todos os dias. Uma gota não muda nada, 1000 gotas começam a abrir caminhos. Eu comecei a observar esse padrão. Quanto mais eu repetia, mais o campo respondia. As afirmações não criam impacto no campo quântico apenas porque são ditas, mas porque criam um padrão vibracional estável. Eu precisava aprender a ser estável e a não oscilar. Foi quando percebi o quanto eu me sabotava com pensamentos contraditórios. De manhã afirmava abundância. À tarde me preocupava com a falta de dinheiro. À noite dava falta do dinheiro. O campo recebia sinais confusos. E quando comecei a repetir com coerência, sem cancelar o que dizia, tudo começou a acelerar. É como que você dissesse já que é meu, e o universo, sem resistência, entrega. O que mais me surpreendeu foi quando a repetição se tornou natural para de controlar o tempo. Você sabe que está feito, você sente que já existe e nesse ponto a ansiedade some. Você parou de buscar, você passou simplesmente a ser. Mas havia algo que não tinha compreendido completamente: a importância de sentir a verdade, o que repetia, porque sem sentimento, a repetição é só barulho. E nesse encontro entre palavra e a emoção, que a mágica começa a acelerar. A lógica dizia: você não tem dinheiro, você não tem saúde, você não tem amor. Mas quando eu fechava os olhos e mergulhava no estado de abundância, eu sentia como se tivesse tudo isso, porque a ansiedade cria resistência. Ele é o oposto da confiança. E cada vez que eu prendia ao tempo, eu me afastava do agora. Eu estava vibrando na falta, vibrando na espera. Eu precisei me libertar da urgência, aprender a me apaixonar pelo processo, não apenas pelo resultado. O campo quântico não entende passado, presente e futuro como nós entendemos. Ele responde apenas ao agora. Eu precisei treinar o meu corpo, parar de esperar. Eu precisei treinar minha mente a parar de medir. Eu precisei virar como se fosse, sem precisar ver. Eu parei de pedir e começar a agradecer.
E nesse estado de entrega, as manifestações começaram a acelerar. Sentir, repetir, acreditar, soltar, mas com um detalhe: estar no agora, como se nada existisse. Quando você acessa esse estado, o tempo deixa de ser obstáculo e as transformações começam a acontecer tão rápido que parece mágica, mas é pura física aplicada à consciência. E foi nesse espaço, neste agora absoluto, que viu o impossível acontecer. Eu vibro no agora e o universo me escuta. Tudo muda, você muda por dentro. E o que acontece por fora é apenas reflexo daquilo o que você já se tornou. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.